Gabriela, você se lembra da torcedora do Palmeiras? Lembro. Que infelizmente acabou morrendo aos 23 anos de idade, porque teve o pescoço cortado ali, né? Um caco de vidro, um estilhaço de uma garrafa, atingiu o pescoço dela, fez um corte ali de 3 centímetros e ela morreu, infelizmente, esgotada. Não puderam fazer absolutamente nada por ela. Isso aconteceu naquela briga terrível entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo aqui em São Paulo, né, Ana? Exatamente. Houve uma prisão errada, né, durante as investigações. O jovem Leonardo foi apontado como o autor da garrafada que acabou atingindo a jovem e matando a Gabriela, mas ele foi solto depois que a mudança, a investigação, aliás, mudou de controle, né? Saiu da alçada da Delegacia de Crimes Esportivos e foi para o DHPP, para o Departamento de Homicídios. E o DHPP apontou uma outra pessoa, o Jonathan, como o responsável por essa garrafada. Ele está preso, já faz tempo, está preso desde o fim do mês passado e só hoje deve prestar depoimento. O Vitor Lupato está lá no centro de São Paulo, na sede do DHPP, vai trazer as informações para a gente de como deve ser esse depoimento, o que é esperado para hoje, hein, Lupato? Boa tarde para você. Oi, Lupato. Oi, Aninha, Joel, muito boa tarde para vocês, para todo mundo que acompanha o Bora Brasil. Estou aqui, peço até um pouco de desculpa se tiver um pouco de barulho, porque a expectativa é que o Jonathan Messias Santos da Silva chegue em instantes aqui ao Palácio da Polícia Civil no centro de São Paulo, para, na verdade, ser interrogado. E por que interrogado e não prestar um depoimento? Porque a polícia, através do Departamento de Homicídios, o DHPP, já acredita que tem provas suficientes para acusar o principal suspeito de ter atirado a garrafa que matou Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando o acusado sabia do risco que estava correndo de matar alguém no momento em que jogou a garrafa. Ele, que deve chegar aqui, já está preso, como você bem disse, desde o último dia 25. A grande informação que foi passada há pouco para a nossa equipe pela delegada Ivalda Aleixo é que essa prisão temporária deve ser uma prisão preventiva nos próximos dias. Pelo menos é isso que a Polícia Civil deve pedir. Já há provas suficientes, segundo os responsáveis pelo inquérito, e agora há pouco chegou por aqui também, chegaram os 2 advogados do Jonathan, junto com 2 peritos, ou seja, o que se espera é que eles devam tentar comprovar que as imagens que estão sendo usadas para incriminar o cliente deles não são verídicas. Mas a polícia também usou de uma nova tecnologia que o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, tem para cruzar algumas informações. No Allianz Parque, eu sou palmeirense e já utilizei desse artifício, você chega e a sua entrada não é com um ingresso físico, a sua entrada é com um ingresso digital e, na verdade, é seu rosto, é um reconhecimento facial que se faz. Eles viram as imagens, recriaram o caso em 3D e aí viram, nos minutos seguintes, quem são os torcedores do Flamengo que entraram usando o reconhecimento facial. E lá estava o rosto de Jonathan. Essa é uma das principais provas que está sendo utilizada aqui pela polícia. Lupato, agora tem um ponto que já vinha sendo discutido há um bom tempo, desde o início, de que ele poderia não responder por um homicídio mesmo qualificado ali, poderia responder um dolo eventual ou nem mesmo isso. Porque a equipe de defesa dele e juristas também que foram consultados dizem o seguinte: o cara atirou a garrafa e ele não necessariamente pensou ou achou que alguém poderia morrer por conta disso. Então essa discussão está grande, assim como nós teremos uma discussão grande também em relação aos presos da Operação Escudo, em especial os 3, que são os que, segundo a polícia, são os responsáveis pela morte do soldado Reis. Aquele Cauã, o irmão dele, o Deivinho, que é o atirador, segundo a polícia, e o Mazzaropi. Deivinho, atirador. Cauã e Mazzaropi estavam ali na cena do crime, segundo alguns relatos. Esses 2 foram indiciados sem terem atirado no soldado Reis. E também, nesse caso, já há discussão, porque há alguns juristas dizendo que eles não podem responder por homicídio, assim como foram indiciados. Então isso vai dar discussão pesada também, né, Lupato? Sim, Joel, mas segundo a delegada responsável pelo inquérito Ivalda Aleixo, essa vai ser pelo menos a acusação que será passada para frente por parte
da Polícia Civil. Depois, na Justiça, tudo pode mudar. A gente também tem a informação, como a Ana bem trouxe, de que anteriormente estava com a Delegacia de Casos Esportivos, e aí, inclusive, o delegado César Sades acabou dando uma declaração dizendo que já era praticamente comprovado que era o Leonardo que foi preso anteriormente, dias depois da morte da Gabriela Anelli, que aconteceu no dia 8 de julho, um pouco antes da partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E aí, depois disso, ficou comprovado, segundo a Justiça, de que não tinha prova nenhuma que incriminava o Leonardo. Depois, nessa segunda etapa que eu expliquei da investigação, foi constatada que, na verdade, a imagem que mostrava um rapaz com barba, baixinho, um pouco gordinho e com uma camiseta clara, era Jonathan Messias Silva dos Santos, que está chegando daqui a pouco aqui no Palácio da Polícia Civil para ser interrogado. E por que demorou tanto esse depoimento ou interrogatório? Porque a polícia preferiu ouvir todas as testemunhas envolvidas antes do principal suspeito, que deve ser acusado ainda hoje. Com essas testemunhas, já há provas concretas, segundo o DHPP. Então é importante isso daí, Joel, porque eu ia perguntar para o Lopato mesmo, por que demorou tanto, né? A prisão foi acho que dia 28, 29 do mês passado, só hoje, dia 8. Geralmente a pessoa, né, que está ali sendo presa já presta depoimento no mesmo dia ou no dia seguinte. Acho que deve ser para isso, né? Ele já vai ser confrontado ali com informações que outras testemunhas deram à polícia. Então a chance de que haja um confronto de informações é muito maior. Para a polícia vai facilitar esclarecer o caso, né? Exato, e antes da resposta, uma pontuação aqui em relação a isso que eu disse dos dois casos. Os caras que mataram o soldado Reis da Operação Escudo e esse Jonathan aí, que segundo a polícia é o responsável pela morte da Gabriela. O caso do Jonathan, em relação à palmeirense, ainda está no âmbito policial, como o Lupato bem afirmou. Então o Ministério Público ele pode ter um entendimento ali diferente e oferecer a denúncia à Justiça com outro entendimento. Nesse caso aí da Operação Escudo, envolvendo esses três, é o próprio Ministério Público que já está apresentando a denúncia à Justiça, oferecendo a denúncia à Justiça, da forma que eu disse para vocês, pedindo para que os três respondam por homicídio. Pois não, Lupato? Isso, como a Ana disse, a prisão do Jonathan aconteceu no último dia 28 de julho, no Rio de Janeiro. Ele, torcedor do Flamengo, morava no estado carioca, e aí ele foi transferido e chegou em São Paulo no dia 29. Até por isso, talvez, essa pressa de transformar a prisão temporária em preventiva, porque a temporária acabaria no fim deste mês de agosto.